Glória a Deus. Irmãos, pode parecer simples, mas a Mafalda já foi usada por Deus aqui para falar comigo. Ontem eu recebi mais uma vez uma palavra profética sobre, através de um adolescente, através de um jovem, sobre falar às nações. Semana passada tinha pessoas da Europa conectadas com a gente aqui. Hoje está aqui ela aqui conectada direto de Portugal. Amanhã nós temos um convidado especial, um pastor direto da Itália, o pastor Thomas, vai estar com a gente trazendo uma palavra sobre as nossas vidas. Eu enviei um convite para ele, nós nos conectamos através de Deus e amanhã ele vai estar conosco trazendo uma palavra, vou deixar para o finalzinho. Esse dia nós estávamos conectados à Itália, Portugal, tinha um irmão esse dia da França, e como palavras que lá atrás pareciam ser tão distantes de a gente falar às nações, e hoje em dia Deus já usando a gente para declarar a palavra às nações. A Fábio está aqui hoje já recebendo a palavra lá diretamente de Portugal. E ontem eu falei um pouquinho sobre na célula, a questão de nós estarmos disponíveis ao Senhor. O Senhor, Ele quer nos usar, Ele que nos capacita, Ele que nos direciona. Mas o que faz a diferença é nós estarmos disponíveis ao Senhor. Bom dia, Igão. Senti falta de você também na célula ontem. Nós, para vivermos o Evangelho, irmãos, para vivermos milagres, para vivermos sobrenaturais, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, a plenitude de Deus, nós precisamos estar disponíveis ao Senhor. Não faz sentido nós queremos alcançar a eternidade, passar a vida eterna com Deus se nós não temos tempo. Nós declaramos que nós não temos tempo para Deus. Nós temos quebrado princípios. Nós não temos priorizado ao Senhor. Nós queremos que o Senhor nos priorize. Mas quando nós não quebramos princípios, os princípios não nos quebram. Quando nós honramos os princípios nos honram. E o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdades, aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, envia-me, eis-me aqui, Senhor, minha mente, meus passos e minha direção. Ontem nós falamos sobre ser um discípulo. Antes de qualquer coisa, irmãos, antes de nós queremos discipular, antes de nós queremos um cargo, antes de nós queremos uma função, antes de nós queremos ser um esposo, antes de nós queremos ser um pai, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Você precisa querer, desejar ser um discípulo, caminhar lado a lado do Senhor, ser imagem e semelhança do Senhor, andar segundo a Ele. Ontem nós lemos o texto, né? A palavra de Deus, lá em Mateus 16, 24, que então disse Jesus ao discípulo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus é seguir os passos, a direção, os comportamentos, as ações. E o texto que nós vamos ler hoje é Mateus 28, 19 ao 20. Que Jesus disse assim: portanto, vão e façam discípulos. Para mim fazer discípulo, primeiro eu preciso ser um discípulo. E uma ordem que foi dada dos céus para a sua vida é essa: façam discípulos de todas as nações. Olha o texto que está separado para hoje. Todas as nações. Nós já abrimos hoje a palavra aqui mostrando que temos pessoas conectadas de Portugal. A palavra de Deus conectada a Portugal, chegando na Itália, chegando na Europa, chegando nas nações. Como é que a palavra de Deus chega nesses lugares, irmãos? É quando Deus encontra pessoas disponíveis. Bom dia, Marcelão, amo sua vida, meu irmão. Deus abençoe essa viagem de vocês aí. Bom dia, Michele. Então Deus está à procura daqueles que estão disponíveis. Irmãos, isso é poderoso. Isso, Mafalda, por isso que Deus te tocou. Por isso que Deus falou comigo profundamente. Porque esse texto o Senhor me deu ontem para a gente falar sobre isso. Façam discípulos em todas as nações. E você já chega aqui pela manhã falando que você está direto de Portugal. Semana passada nós tínhamos irmãos aqui que estavam direto da França.
E é assim, irmãos, essa é a mensagem de Deus. Mas o Senhor, Ele só vai usar aqueles que estão disponíveis. E fazer discípulos, nós estarmos disponíveis para nos tornarmos discípulos, para fazer o ID do Senhor, criar discípulos. Não tem como eu fazer discípulos se eu não primeiro for um discípulo. Se eu primeiro ouvir a palavra de Deus, andar com a palavra de Deus, estar segundo a palavra de Deus. O Senhor, Ele primeiro quer ser seu amigo, para que você depois leve outras pessoas a se tornarem amigos de Deus. Não tem como eu falar daquilo que eu não vivo, irmãos. Falamos semana passada, nós somos as cartas vivas. Às vezes as nossas atitudes, nossos comportamentos vão falar muito mais que as nossas palavras. As pessoas estão todo o tempo nos lendo, olhando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações. Isso que faz a diferença. Fazer as pessoas olharem para nós e encontrarem imagem e semelhança de Deus. E quererem desejar aquilo, se comportar igual a nós. Hoje eu fui abençoado aqui. O Ian, eu sei que geralmente ele está aqui, o Alex, o pai dele, acabou de entrar aqui. Ele gravando um vídeo e ele usando algo que eu comecei a usar de ei, o Senhor levou esse vídeo até você porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Isso se repetindo, isso se amplificando, mas é amplificando coisas boas, é amplificando a palavra de Deus. As pessoas abrindo a sua boca, se colocando disponível para fazer o verdadeiro evangelho, puro, sem se preocupar com o que as pessoas vão falar, o que vão dizer, mas só se preocuparem em agradar a vontade, fazer a vontade de Deus. Deus está à procura desses que estão disponíveis, que não se preocupem em agradar os homens, porque quando nós agradamos os homens, nós desagradamos a Deus. Quantas vezes nós vamos agradar as pessoas, desagradamos a nós mesmos, e sempre desagradamos a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, irmão, se prepare, nós vamos desagradar pessoas, mas nós vamos estar no centro da vontade de Deus. E não existe lugar mais seguro, irmãos, de estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, nos designou a fazer, a realizar. Porque toda vez que o Senhor nos dá uma ordem, nos dá um desígnio, nos dá uma missão, Ele nos protege, Ele nos capacita, Ele nos instrui. Se o Senhor tem uma palavra sobre a sua vida, se Ele te direcionou para algo, para fazer algo, se Ele te chamou para fazer algo, Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger, Ele vai te capacitar. É Ele. Se Ele direcionou, Ele vai capacitar. Ele vai dar tudo aquilo que você precisa. E é isso que o Senhor quer. Façam discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Nós precisamos ensinar a obedecer tudo que o Senhor nos ordenou. E é justamente sobre isso, irmãos. Não adianta eu virar para a pessoa e falar assim, cara, faça o que eu faço, não faça, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, as pessoas vão fazer o que a gente está fazendo, não o que a gente está dizendo. Elas estão de olho e os nossos comportamentos comunicam mais, falam muito mais, porque elas estão vendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E nós ensinarmos as pessoas a obedecerem, nós precisamos estar mostrando que nós somos obedientes a Deus. Nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Nós estamos dispostos a abrir a mão dos nossos desejos para viver o desejo de Deus. Não é fácil, irmãos, mas vale a pena. É precioso. Quantas vezes, e aqueles que estão mais próximos que sabem, quanto eu abri mão da minha vontade de estar na minha cidade, na minha empresa, na minha casa, mas eu saí debaixo de uma palavra. E é um ano que eu estou vivendo uma das maiores travessias da minha vida, que eu não faço ideia do que vai acontecer amanhã. Mas eu resolvi me lançar completamente à vontade de Deus. Confiar completamente na vontade de Deus. Por várias e várias vezes eu já fiz loucuras, aparentemente aos olhos das pessoas, mas Deus tinha colocado direção, tinha mostrado um destino. Mas dessa vez eu estou andando sem nenhum destino. Deus não me mostrou nem o destino. Deus não me mostrou a rota, sabe por quê? Quando nós temos a rota, quando nós temos o destino, quando nós temos o mapa, nós confiamos no mapa.
Mas quando nós temos a palavra, nós confiamos na palavra. Nós confiamos em Deus. Muitas das vezes Deus não vai permitir que você tenha um mapa, Ele não vai te mostrar a direção. Porque o caminho que Ele vai permitir que você passe vai ser completamente contrário à sua vontade. Mas quando você está olhando para a vontade, quando você está olhando para o alvo, quando você está olhando para Deus, não importa o caminho que você esteja, não importa a situação que se levante, não importa a batalha, não importa a tempestade, mas o que vai importar é quem está contigo, quem te enviou. A palavra fala, ensinando e obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor está sempre com vocês, em todos os lugares, em todos os ambientes, na sua casa, na sua família. Você já deu um bom dia para Deus aí? Você já deu um bom dia para o Espírito Santo? Irmãos, tem situações que vão tentar te paralisar durante esse dia. Tem situações que vão tentar te paralisar durante o continuar dessa semana. Mas ei, quando você sabe quem está com você, os problemas que se levantarem não importam, mas o que importa é aquele Deus que está com você. O Deus que resolve problemas, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz milagres está com você. E aí você para de olhar para o problema e começa a olhar para o Deus da solução. Ser um discípulo é caminhar e seguir Jesus em todos os aspectos, comportamentos, ações, palavras. Fazer discípulos é guiar outra pessoa, ensinar outras pessoas a caminharem e seguir a Cristo. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, irmãos, vai ser tão poderoso que vai transformar, vai mudar o ecossistema, vai mudar a sua família, vai mudar a sua casa, vai mudar as pessoas à sua volta. As pessoas vão desejar aquilo que você está vivendo. As pessoas vão desejar essa paz que excede todo entendimento. As pessoas vão desejar esses milagres sobrenatural acontecendo na sua vida. Eles vão querer saber o que está acontecendo. E vai ser aquela questão de você não saber nem responder. Você vai falar assim, ei, é Jesus. Tudo isso é Jesus. Esse milagre, eu não sei como é que foi. Não foi a minha força, não foi o meu contato, não foi as minhas experiências, não foram os meus acessos, não foi o meu dinheiro, não foi o meu conhecimento, mas foi o Senhor. Eu carrego algo que eu posso compartilhar. Eu carrego a presença de Deus. Os ambientes serão mudados porque você vai chegar, mas não por causa de você, mas por causa daquilo que você carrega. Você carrega a presença de Deus. Para fazer um discípulo, irmãos, é preciso evangelizar, compartilhar o evangelho, falar de Jesus. Precisamos estar disponíveis para falar daquilo que Deus tem feito. E muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso fazer teologia, eu preciso ler a Bíblia inteira. Não. Você só precisa falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus, irmãos, nada mais é que simplesmente compartilhamento de pessoas que viveram experiências com Deus. Grandes homens e mulheres que viveram grandes experiências com Deus e resolveram abrir suas bocas e declarar. Homens e mulheres que estavam disponíveis ao Senhor. Irmãos, eu creio que muitos e muitos nomes eram para estar aqui na Bíblia. Muitos e muitos nomes. Porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor está à procura daqueles que estão disponíveis para se tornarem discípulos e fazerem discípulos. Quantos estão disponíveis para fazer a vontade de Deus aqui? Quantos estão disponíveis para viver a vontade de Deus? Quantos estão disponíveis e querem estar no centro da vontade de Deus? Quantos estão disponíveis para viver o sobrenatural? Quantos estão disponíveis para viver aquilo que os céus têm para você? Quantos tomam posse disso em nome de Jesus, irmãos? Quantos tomam posse? Amém, Wallace. Amém, Wallace. Quando nós declaramos, irmãos, nós temos o poder e a autoridade, porque tudo aquilo que nós ligamos na terra, a palavra fala que nós temos poder e autoridade para ligar nos céus. E o Wallace está declarando aqui em nome de Jesus. O céu começa a se movimentar. O Dr. Lorena colocou amém. Ei, nós estamos ligando, o mundo espiritual começa a se movimentar, os anjos começam a ir.
tirar as pedras, aplanar os caminhos, abrir as portas, abrir a janela dos céus. Os milagres começam a ser liberados, as curas começam a ser liberadas. Aqueles processos que pareciam que não iam andar mais, o Senhor, os anjos começam a dar ordem agora. Porque nós ligamos, Guilherme colocou aqui, amém, eis-me aqui. Quando nós estamos disponíveis, o Senhor Ele quer usar. O Senhor Ele quer te usar. Mas primeiro Ele quer que você se torne um discípulo, para você depois discipular, para você criar discípulos. Primeiro nós precisamos ser amigos de Deus, para fazer outras pessoas se tornarem amigos de Deus. E a nós anunciarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós falarmos que nós passamos por uma dor, nós passamos. O grande problema é que tem muita gente que era para ter passado por lugares e estão ficando paralisados em determinados lugares. Esses lugares que são passageiros. Eles têm pessoas se acomodando, entrando numa zona de conforto. Falamos ontem na célula sobre a mentalidade de deserto. Coisas são passageiras e pessoas estão permanecendo. Tem lugares que são passageiros. Tem lugares que não é para você estar mais. Tem ambientes que não te cabem mais. E o Senhor já falou contigo. Tem coisas novas. Deus tem coisas sobrenaturais. E você ainda está perdendo tempo. Ei, é passageiro. Agora tem pessoas que precisam estar no centro da vontade de Deus, da presença, da intimidade com Deus. E às vezes só procuram esses ambientes num domingo, em um culto. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus todos os dias. Nós precisamos estar na presença todos os dias. Nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Nós precisamos ter uma conversa com o nosso melhor amigo todos os dias. E é isso que nós precisamos compartilhar, porque a boca fala que o coração está cheio. E se nosso coração está cheio da palavra de Deus, se nosso coração está cheio de fé, nós vamos transbordar fé. Nós vamos transbordar esperança. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você, você vai trazer esperança para o mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos a luz desse mundo em trevas. Você vai trazer luz à escuridão de pessoas, de famílias, de casa, de ambientes. Você precisa estar cheio da presença. Você precisa desejar estar na presença de Deus. Fazer discípulos é ensinar e se comportar e agir e reagir. As pessoas vão estar todo o tempo olhando como você está se comportando, como você está agindo, como você está reagindo. Não adianta nós falarmos aqui para uma pessoa de Jesus, declararmos a palavra, e quando nós saímos na rua, a primeira pessoa que nos fecha no sinal, dá uma buzinada para nós, nós perdemos a bênção. Nós acabamos de orar, estamos conectados com Deus, declaramos uma palavra, a gente sai, dá um tropeção, sabe aquele tropeção que a unha fica roxa? E você quase perde a bênção? Não, misericórdia. As pessoas estão o tempo todo nos olhando. O Senhor está todo o tempo ao nosso lado. Tem pessoas que têm um comportamento dentro da igreja e fora da igreja são outras. Não. Nós precisamos ser a igreja lá fora, irmãos. Nós precisamos ser discípulos lá fora. Porque lá fora o Senhor Ele também está nos olhando. Lá fora o Espírito Santo está do nosso lado nos acompanhando. Olhando as nossas reações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. É no deserto que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado. É lá no deserto, nas tempestades, que o Senhor Ele vai olhar as nossas reações, os nossos comportamentos, para nós sermos provados. Eu falei, irmão, sabe o que acontece? Nós achamos que a situação que nós estamos, a condição que nós estamos, elas não vão mudar. Ei, tudo muda. Grandes homens e mulheres de Deus que viveram grandes milagres, só viveram grandes milagres depois de um grande problema, de uma grande tempestade, de uma grande dificuldade, mas elas não desistiram. E a única coisa que não muda, irmãos, é o diabo, porque ele já é um derrotado. A palavra de Deus já nos garante que ele já é um derrotado. E você que tem promessa, tem milagre, tem palavra, pensa em desistir. Não desista. Não desista. Pode estar cansativo, parecer que não tem mais jeito. Ei, às vezes a única coisa que você precisa é descansar.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E só é possível nós descansarmos, nós temos renovado aquele que habita, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. É só nele, irmãos, que nós encontramos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas horas que mais precisamos. Ele diz: ei, venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós nos jogamos, quando nós nos escondemos em Deus, Ele traz o alívio. Ele tira todo o peso, todo o excesso. Porque existem muitas coisas que nós estamos carregando que não é mais nosso, não é mais para nós. Já era para a gente ter largado para trás, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Não basta nós conhecermos. O apóstolo falou desse domingo, eu falei ontem na célula. Jesus, ele explicava por palavras que as pessoas ouviam, mas não ouviam. Elas viam, mas não viam. Ei, como assim? Às vezes você sabe o que precisa fazer, você já ouviu, mas você não faz. Você não muda suas atitudes, seus comportamentos. O Senhor está te chamando para você viver coisas novas. Então precisa de comportamentos novos, precisa de atitudes novas, precisa de posicionamentos novos, para que você viva o novo de Deus. É possível você viver coisas novas com as atitudes velhas. Para nós temos resultados novos, nós precisamos fazer coisas novas. E o Senhor tem te chamado para você viver um tempo novo. Um tempo de coisas novas, um tempo de sobrenatural. E Ele tem essa missão de você fazer discípulos. Fazer discípulos não é sobre apontar a mão, o verdadeiro evangelho não é sobre isso, sobre julgar, mas é estender as mãos. Quando o seu irmão está caído, quando aquela pessoa está caída, quando aquela situação, aquela dificuldade vem sobre o seu irmão, o que você tem feito? Você tem apontado o dedo ou você tem estendido as mãos? Você tem feito a diferença? Você tem sido mais um? Você tem se moldado aos comportamentos desse mundo? Faça a diferença. O Senhor te criou para você ser diferente. A multiforme, a multigraça do Senhor. Você carrega um propósito dentro de você. Você precisa fazer isso fazer sentido. Nós precisamos estender as mãos para os nossos irmãos, não apontar as mãos. Tem muita gente que a primeira coisa quando alguém cai, vai lá e o primeiro órgão que mexe é a língua, por falar, por apontar, por julgar. Não. Nós precisamos abraçar, nós precisamos estender as mãos. Nós precisamos ser a diferença, nós precisamos ser a esperança, nós precisamos ser luz. O Senhor nos chamou para isso. Encorajar e ativar a fé das pessoas. A sua fé vai ser tão grande, você vai ver milagres, experiências tão grandes, sobrenaturais, que vai transbordar na vida das pessoas. Você vai chegar em cenários que vai estar uma catástrofe, mas você vai falar: ei, existe um Deus que Ele mudou a minha realidade, Ele restaurou o meu casamento, Ele restaurou o meu filho, ei, Ele fez o sobrenatural. A minha vida financeira estava um caos, e hoje a minha vida financeira, eu estou dando aula sobre vida financeira. Ei, o meu relacionamento era uma catástrofe, as pessoas falavam que não tinha mais jeito, mas hoje as pessoas estão vindo a mim me pedir conselhos sobre relacionamento. A sua fé, você vai encorajar as pessoas. Quantos querem que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande que vai motivar as pessoas? Você vai inspirar pessoas através do seu testemunho. O seu testemunho é a chave da libertação de alguém. O seu testemunho vai ser a chave da prisão de alguém. Quando você abrir sua boca para discipular, para fazer daquilo que Deus está fazendo na sua vida, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, através daquilo que vai sair da sua boca, através daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus está extraindo o melhor de dentro de você. Ele sabe, Ele depositou algo precioso dentro de você. Você carrega algo precioso. Quando Jesus ele dá a ordem de fazer discípulos, é porque Ele sabe que Ele colocou dentro de você a capacidade de fazer discípulo. Nós precisamos entender, quando nós criamos um discípulo, o discípulo vai ser maior do que nós. Eles vão fazer obras maiores do que nós. Entregue tudo, porque quanto mais você entrega, mais o Senhor transborda sobre a sua vida. Eu
por muito tempo eu chegava em determinados lugares, ambientes, eu até quando ia preparar uma palavra, eu falava assim, eu vou guardar alguma coisinha. Não. Todas as vezes eu ficava na falta, na escassez, mas quando eu comecei a transbordar tudo, parei de reter aquilo que o céu estava liberando, o Senhor sempre trazia coisas novas. O Senhor sempre trazia algo novo. O Senhor sempre trazia uma graça nova, uma direção nova, uma coisa sobrenatural. O Senhor não te fez para reter. O Senhor te fez para transbordar. Aquele que beber da água que eu me der nunca mais terá sede de novo. Deus quer te usar. Quantos estão disponíveis? Quantos vão estar disponíveis? Aquele que deu a palavra, ele vai sustentar. E de fazer discípulos. Como o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios 3, somos a cartas que o mundo lê. É isso. Nós somos as cartas. As pessoas estão lendo nós o tempo todo. E o que elas estão vendo em nós? Imagem e semelhança de Deus? Fé, coragem, ousadia? O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de equilíbrio, de coragem, de ousadia. Vamos orar, 7h31 já, meu Deus do céu. Gente, como eu falei, amanhã o pastor Thomas vai estar com a gente aqui, direto da Itália. A palavra hoje mexeu, já falou demais comigo. E faça discípulo a todas as nações. Portugal conectada com a gente aqui, amanhã estaremos conectados à Itália. Mensagem de Deus chegando em vários e vários lugares. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças, te agradecemos a Deus por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, nós já declaramos, ó Deus, em nome de Jesus e profetizamos o melhor dia das nossas vidas. Ó Deus, semanas, ó Deus, nós vamos viver o sobrenatural, portas abertas, céus abertos, milagres, Senhor, curas. Ó Deus, semana onde nós vamos ser usados e ousados por Ti. Semana, Deus, onde os seus filhos vão estar disponíveis, Senhor, para viver, Deus, tudo aquilo que tem. E, ó Deus, que eles possam simplesmente confiar em Ti. Eles não venham olhar para trás, eles não venham olhar para o lado para querer se comparar, mas eles venham olhar para o alto, para Cristo. Cada dia mais eles queiram se tornar e se tornem imagem e semelhança do Senhor. Para que as pessoas possam ler e as pessoas possam querer cada dia mais se tornar imagem e semelhança através, ó Deus, da vida deles, dos testemunhos, ó Deus, que eles vão gerar. Deus, através dos milagres, das maravilhas sobrenaturais que eles vão viver. Deus, nós damos uma ordem sobre toda enfermidade, enfermidade física, enfermidade da alma, enfermidade da mente, ansiedade e depressão, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora, espírito de enfermidade, nós repreendemos, sai agora em nome de Jesus. Nós derramamos a cura, a plenitude dos céus, o sangue de Jesus sobre a vida dos seus filhos, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Ó Deus, que eles possam acessar e andar, caminhar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, Senhor. Ó Deus, que eles possam viver uma vida de filhos, Senhor. Ó Deus, que mais vencedores em Cristo Jesus. Que nada venha paralisar, ó Deus, a vida dos seus filhos, mas que eles possam combater o bom combate, que eles possam finalizar a corrida e que eles possam guardar a fé em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito através dessa live, de, ó Deus, vidas ativadas, fé ativadas, milagres sobrenaturais, curas. Nós declaramos, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quantos tomam posse dessa palavra, irmãos? Quantos tomam posse dessa palavra? Quantos vão ser discípulos e vão fazer discípulos? Quantos vão estar disponíveis para fazer a vontade de Deus? Amém, Vitor? Amém, Jô? Amém, Wallace? Amém, Carolina? Amém, 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 Fagner? Amém, glória a Deus. Amanhã às 7 horas. Amém, Jô? Amanhã às 7 horas estaremos aqui. Amanhã às 7 horas. Amanhã às 7 horas. Amém, Bruna? Tamo junto. Amém, amém, amém. Vamos contar um testemunho aqui. A Lorena estava aqui, deixa eu até contar o testemunho. Amém, Denise? Alguns meses atrás, nós fomos iniciar a nossa célula, iniciamos a célula lá na casa da doutora Isa, ela também estava aqui com a gente, não sei se ainda está aqui. Bom dia, Igão. E médica, e os convidados dela ali foram vários médicos, né, da área dela da saúde. Nas primeiras orações que nós fomos fazer, várias orações de pedido sobre câncer, sobre tumor, sobre linfoma, sobre muita doença. E na hora eu falei assim, glória a Deus, e as pessoas nem me assustaram.
Porque a gente confunde o diabo, né? Quando o problema vem, quando a tempestade vem, a gente dá glória, a gente confunde o diabo. Eu falei, gente, se tem tanto problema é porque vai ter muito milagre. Se tem muita doença é porque vai ter muita cura. E ontem a gente recebeu uma notícia, né? A gente recebeu um testemunho, nós estávamos orando pela Josane, e ela estava com câncer, e ela foi curada, 3 meses, curada, para a honra e glória do nome do Senhor. Curada em nome de Jesus. É isso que o nosso Deus faz, Ele cura, Ele restaura, Ele faz o sobrenatural. O nosso Deus é poderoso. E é esse Deus que nós estamos anunciando, declarando todos os dias em nome de Jesus. Esse não é o seu fim. Amém? Irmãos, amanhã, pastor Thomas vai estar com a gente aqui, direto da Itália. Hoje em Portugal, conectado com a gente. Estamos conectando as nações. Está sendo bênção demais. Um dia abençoado e maravilhoso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Façam discípulos. Deus abençoe. Fique com Deus. Até amanhã.